Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Não esqueçam de deixar o seu like. Sejam bem-vindos ao Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos gravando o capítulo 17 do livro de Gênesis. E aqui nós vamos ver muitas coisas importantes acontecendo. Deus vai fazer com Abraão um novo pacto, uma nova aliança, um novo concerto com Abraão. E para isso ele vai tomar algumas providências, ele vai mudar algumas coisas na vida de Abraão. Preste atenção, a primeira coisa que o Senhor diz assim para Abraão era: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele se apresenta a Abraão e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O que significa que Deus estava começando a modelar, começando a transformar, começando a passar por uma forja. Ele estava forjando o caráter de Abraão. Ele estava se apresentando, se mostrando, fazendo as promessas que ele tinha para ele. Ele diz assim: eu vou multiplicar você grandissimamente. Você será um povo incontável, mais do que as estrelas no céu. E hoje você sabe muito bem que esse povo que o Senhor estava falando são, na verdade, os descendentes, são os seguidores de Jesus Cristo, que vem dessa geração de Abraão. Porque não é só o povo de Israel hoje que é descendente de Abraão. Todos aqueles que recebem Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles se tornam parte desse povo, parte dessa aliança. E Abraão então cai sobre os seus joelhos quando ele ouve a voz do Senhor, né? E fica ouvindo. Diz assim: o seu nome não será mais Abrão, mas será Abraão. Por que será que Deus mudou o nome de Abrão e colocou uma vogal a mais? Veja bem, naquele tempo os nomes eram muito significativos. Eles colocavam nomes de acordo com divindades do lugar onde a pessoa nascia. E o Abrão tinha nascido na Mesopotâmia, lá em Ur, na terra dos caldeus. E ele precisava, Deus queria mudar toda a história de Abrão. Então ele disse: seu nome não vai ser Abrão mais, será Abraão. E o que significa Abrão? Abrão significa um pai exaltado, um pai honrado. Não era um nome ruim, né? Mas era um nome referente aos deuses que ele servia antigamente. E Abraão significa pai de multidões. Então Deus falou: você agora vai ser pai de multidões, eu vou colocar o seu nome Abraão, eu vou acrescentar uma vogal ao seu nome. Isso é o que acontece quando você aceita Jesus na sua vida. Tudo que era velho na sua vida se faz novo. A gente não muda o nome, mas o Senhor nos olha com outro nome, porque agora nós somos considerados cristãos. Então é de Roselena para Roselena cristã. É uma nova história que se inicia na sua vida. Por isso a importância de você, quando aceita Jesus, saber que tudo que era velho na sua vida vai se fazer novo. E além disso, ele diz a Abraão o seguinte: eu vou pedir para você fazer uma coisa. Você vai circuncidar todo macho da sua casa, desde os animais até as pessoas. E até hoje, todos os judeus têm essa marca. Eles têm que circuncidar o prepúcio. Por que será que Deus faz isso? Por que Deus pede isso? Primeiro, teria uma marca física que ia diferenciá-los dos demais povos daquela região. E até hoje eles são diferenciados assim. Todos eles têm essa marca. Eles fazem aquela cirurgia no prepúcio, corta aquela pele do prepúcio do homem. Por quê? Em primeiro lugar, é uma questão, vamos dizer, sanitária. É uma questão de higiene. Por quê? Porque ali é um lugar que geralmente acumula muita sujeira e aquilo tende a se transformar num problema para o homem. Costuma acontecer fimose, a pessoa fica doente por causa daquilo ali. Hoje a gente tem tratamento, a gente tem antibiótico. Naquele tempo não tinha, era só Deus cuidando do povo dele. Então, além de ser uma marca física que marcava o concerto, era um concerto de sangue, mais um, porque o Senhor já tinha feito o primeiro concerto de sangue lá no Gênesis, quando ele matou um animal. Deus fez o primeiro sacrifício de animais com sangue para cobrir o pecado do homem e fazer peles para ele. Depois ele fez um outro pacto com Abraão, quando ele pede para cortar os animais no meio, ele passa pelo meio, e aqui ele está fazendo mais um pacto de sangue, só que dessa vez era na própria carne do homem. E até hoje os judeus são conhecidos por terem essa circuncisão em todos da sua descendência. E Abraão começou circuncidando a sua família,
o seu filho Ismael. Na época ele só tinha o Ismael, que era filho da Agar, a egípcia, a escrava, e todos os animais, todos os que moravam, aqueles que ele tinha comprado, os estrangeiros e tudo mais. Para Sara, ele vai fazer a mesma coisa. Sara chamava-se Sarai, e Sarai significa minha princesa. Olha que nome bonito. Mas também era referente aos deuses, lá do lugar onde ela morava, lá na Mesopotâmia. E Deus precisava mudar, e ele mudou para uma mulher de alto padrão social, uma senhora, ou seja, uma mulher de respeito, uma mulher que seria conhecida pelo seu nome. Então, Abrão, ele acrescentou uma vogal, e Sara, ele diminuiu uma vogal. Sarai passou a ser Sara. E assim ele fez, mudando o nome, fez esse concerto e colocou entre eles, dizendo que, na verdade, Sara conceberia, teria um filho, chamaria o nome dele de Isaac. Preste muita atenção, Isaac também vai passar por um momento de transformação. Já estou dando spoiler aqui, né? Das próximas. É que o Isaac, hoje você fala assim, mas Isaac não é Israel? E a gente vai ver que a partir do certo nome, os nomes vão mudando de acordo com a mudança, de acordo com o encontro que eles têm com Deus, de acordo com os filhos que eles vão gerar. Então, o Isaac vai gerar filhos, vai gerar as 12 tribos de Israel, e depois eu vou contando a história. Eu tô me adiantando aqui. Ismael também, diz assim, Ismael também eu tenho ouvido, eis que o tenho abençoado, e vou fazê-lo frutificar. Ele vai multiplicar grandissimamente, 12 príncipes ele gerará. Como eu já falei, tanto Ismael, que já na época já existia, já tinha nascido, quanto Isaac, todos tiveram 12 filhos. Então são 12 tribos, 12 heranças. E o Senhor que deu essa promessa. Só que eles se tornaram inimigos, porque a própria palavra diz que o filho da escrava jamais herdará com o filho da livre. E o filho da promessa era Isaac e não Ismael. E isso é uma história que nós vamos continuar contando por aqui ainda, né? Aí ele institui a circuncisão, circuncidou todos da sua casa naquele dia. Ele tinha 99 anos quando ele circuncidou a carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos quando ele foi circuncidado. Todos os homens nascidos na casa, comprados por dinheiro, todos foram circuncidados naquele dia. Então, coisas importantes que acontecem nesse capítulo: o novo pacto, o novo concerto, a nova aliança, a mudança, a transformação dos nomes e a bênção também sobre Ismael, que nós sabemos que vão se tornar guerreiros, como o Senhor já tinha falado, são fortes, são guerreiros, são lutadores, mas eternos inimigos do povo de Israel. E assim nós terminamos o capítulo 17, super importante. Amanhã nós vamos falar de 3 anjos que aparecem para Abrão e a destruição de Sodoma e Gomorra, mas fica para amanhã. Um abraço em Cristo Jesus. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, porque vocês esquecem. Compartilha e coloca um amém aí nos comentários, se possível. Um abraço em Cristo Jesus. Até amanhã.